Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Acompanhe comigo, diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche teus olhos, fale com o Senhor, peça para Ele falar ao seu coração neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Meu Deus, fala a cada vida, a cada coração, a estes que estão aqui, aqueles que estão em casa. Meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, que é transformadora, venha, meu Deus, renovar as nossas vidas, nos transformar, ó Pai, em nome de Jesus. Assim nós clamamos a Ti, Senhor, que a minha vida seja um instrumento Seu, Pai, no Teu altar, para falar daquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Jesus estava passando pelo caminho e entrou nessa aldeia, e ali tinha essas duas irmãs, e a palavra fala dessas duas irmãs, mas elas também eram irmãs de um terceiro irmão chamado Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. E a palavra diz que Jesus, ele entrou naquela casa e ele ensinava, e no versículo 39 diz assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria. Como é que era o nome da irmã? Que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Mas Marta, ela ficou ali agitada, ela ficou transtornada, porque enquanto ela corria de um lado para o outro para servir, para fazer as coisas dentro de casa, para preparar tudo, Maria estava ali assentada aos pés de Jesus. E aí Marta ainda vai e desafia Jesus, fala: Jesus, o Senhor não está vendo que Maria está aí parada, sem fazer nada? O Senhor não se incomoda com isso, enquanto só eu estou aqui para servir, para correr atrás das coisas? Só eu estou correndo aqui para servir, só eu estou correndo aqui no trabalho dos afazeres, do lar, e enquanto Maria está aí parada, o Senhor não se incomoda com isso? E Jesus chama a atenção de Marta. Jesus fala: Marta, deixa Maria aqui, só uma coisa é necessária, e a boa parte está sendo dada, mas ela não será tirada de Maria. Maria está recebendo a boa parte. E qual era a boa parte que Maria estava recebendo ali? Maria estava aprendendo de Jesus. Repita comigo: aprendendo. Fale de novo: aprendendo. Maria estava aprendendo de Jesus. Ela estava buscando ali conhecer Jesus, saber quem Jesus era. Estava aos pés dele ali, ouvindo ele falar. E Jesus fala: Maria está recebendo a melhor parte. Olha só, irmãos, a gente corre de um lado para o outro, a gente tem os nossos afazeres, a gente tem um monte de coisa que precisa ser feito, mas há momento para todas as coisas. Hoje cedo a pastora pregou a respeito de tempo. Há tempo para todas as coisas. E aquele momento era momento de aprender, era momento de estar na presença de Jesus, ouvindo de Jesus. Tinha serviço para ser feito? Tinha. Tem serviço de casa para ser feito todos os dias, irmãos? Tem ou não tem? Ou é só lá na minha casa que acontece isso? Na casa de todo mundo, não é? Tem que varrer a casa, tem que passar pano, tem que lavar a louça, tem que preparar comida, entre um monte de coisas. Serviço tem todos os dias, e continuará tendo todos os dias, graças a Deus por isso. Não é assim, irmãos?
graças a Deus, tem que arrumar a cama, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e nós louvamos a Deus porque Deus nos deu todas essas coisas, graças a Ele por isso, porque infeliz é aquele que não tem uma cama para arrumar. Imagina, miserável, que não tem um lar para poder passar um pano na casa. E nós precisamos agradecer a Deus por todas as coisas. Mas Maria estava ali buscando a sabedoria. E é o que está escrito lá em Provérbios. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 4 ao 6. Diz assim: se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procura tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Maria estava ali buscando o conhecimento de Jesus, estava buscando ali a sabedoria, o entendimento do que Jesus tinha para ela, do que Deus já tinha separado para ela ali. Irmãos, nós precisamos buscar conhecimento em todo tempo. Fala comigo, buscar conhecimento em todo tempo. E por quê? Por que eu tenho que buscar conhecimento em todo tempo? Porque enquanto eu estou buscando conhecimento, eu estou crescendo. Enquanto eu estou buscando conhecimento, eu estou me preparando. Preparando para quê? Para aquilo que Deus vai colocar nas minhas mãos. Mas, e se eu não sei o que Deus vai colocar nas minhas mãos? Como que eu me preparo? Se prepare. Vai estudar, vai ler, vai aprimorar os seus conhecimentos. Tem que buscar, irmãos. Sabe, quando eu era adolescente, eu lembro que os meus pais falavam assim: olha, vai fazer datilografia. Quem fez datilografia aqui? É porque vocês estão com medo de denunciar a idade, né? Eu sei. Mas os meus pais falavam: olha, faça datilografia, porque quem não faz datilografia é o próximo analfabeto. Olha, irmãos, tem gente que, se eu perguntar o que é datilografia, a pessoa nem vai saber. Dependendo da idade, não tem a mínima ideia do que se trata. Olha só. Então eu fui fazer datilografia, e eu fui estudar aquele negócio, porque eu falei, as oportunidades vão aparecer. E aí então, alguém falou, em algum lugar começaram a falar, que quem não tivesse uma segunda língua, não ia crescer na vida. Lá vai eu estudar inglês. E passei anos estudando inglês, para poder melhorar, para poder ficar bom. E porque as pessoas começaram a falar, olha, quem não fala inglês, quem não fala uma segunda língua, é o próximo analfabeto. Irmãos, eu morria de medo de ser analfabeto. Porque meu pai falava assim, ó, analfabeto puxa carroça. Qualquer coisa eu compro uma bem bonita para você. Meu Deus, aquilo para mim era o terror. Era o terror. Eu falava, meu Deus, que vergonha puxar carroça. Eu não queria, irmãos, de jeito nenhum. Morria de medo disso acontecer na minha vida. Mas por quê? Naquela época que eu era adolescente, as carroças, só o burro puxava, só o animal puxava. E eu morria de medo disso. Imagina. E aí tudo que tinha que fazer para eu não puxar carroça, eu fazia, irmãos. Mas olha só, Maria estava ali buscando conhecimento. E nós, irmãos, por mais que a gente ache, eu não preciso estudar inglês, eu não vou usar isso para nada, eu não preciso estudar tal coisa, isso nunca vai servir para mim, irmãos. Tudo o que você estudar vai ser usado na sua vida. Fala para quem está do seu lado, tudo que você estudar, você vai usar. Tudo que você estudar, você vai usar, irmãos. Tudo, sem exceção. Sem exceção. Isso faz parte do currículo. Você vai colocando no seu currículo lá. Vai recheando o seu currículo. Vai ficando bom o negócio. Sabe por que isso é importante? Porque quando surgir a oportunidade, você está preparado. Quando a oportunidade bater a sua porta, você fala assim, não, eu posso ir, porque eu já estou preparado para exercer essa função. Eu me preparei. Às vezes você pode falar, não sei nem por que eu estudei tal coisa, mas Deus sabe.
E as oportunidades vêm. Se prepare. Fala para quem está do seu lado, se prepare. Sabe o que acontece, irmãos? Já ouviram aquela expressão, correr atrás do prejuízo? Quem já ouviu? Eu corro atrás do lucro. Nunca corri atrás do prejuízo na minha vida. Quem corre atrás do prejuízo é porque deixou para fazer de última hora o que precisava ter sido feito antes. Quem deixou para fazer na última hora, apareceu uma vaga, uma oportunidade, precisa saber mexer no computador, mexer em alguns programas lá. A pessoa simplesmente não se preparou. Ela não fez um cursinho, tem na internet de graça, irmãos. A pessoa não se preparou, a oportunidade veio e foi. Puxa vida. Irmãos, tem curso de tudo hoje de graça. Tem curso de inglês e avançado de graça, irmãos. O que você quiser aprender, você aprende de graça. É só querer. Fala para quem está do seu lado, é só querer. Quantas vezes, irmãos, eu aconselhei os jovens, não é, meu amor? Os jovens, entra no site do Sebrae, do Senac, do SESI, de não sei aonde. Tem um monte de curso lá de graça. Entra lá na Universidade de Harvard, tem curso de graça. Você pode ter um diploma de Harvard, é só entrar lá e fazer o curso, de graça. É só se preparar, é só buscar. Pastor, para que eu vou querer um diploma de Harvard? Eu não sei, mas se tiver no seu currículo e a oportunidade aparecer, a vaga é sua. A oportunidade não passa para outro. Irmãos, não percam as oportunidades. Esteja pronto, esteja preparado, para que a oportunidade que vier na sua mão, você agarrar ela. Maria agarrou uma oportunidade. Ela estava ali aprendendo, ouvindo de Jesus, recebendo de Jesus. Ela se posicionou naquele momento. E o tema dessa mensagem é posicionamento. Repita comigo, posicionamento. Abra sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João diz assim, lá no capítulo 11, versículo 32 em diante. Capítulo 11, versículo 32 em diante. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Aqui nós estamos lendo a parte da história de Maria, onde ela, depois de conhecer Jesus, esperando pela vinda de Jesus para que Lázaro, que estava doente, não morresse, Lázaro morre. E aqui já está no 4º dia depois da morte de Lázaro, e Maria está em casa chorando. Ela está aos prantos em casa. Por quê? Porque ela fica pensando: se Jesus tivesse chegado antes, se Jesus tivesse nos atendido, o nosso irmão não teria morrido. Se Jesus tivesse vindo quando ele foi chamado, o nosso irmão não teria morrido. Estava lá lamentando com os vizinhos, com os amigos, chorando ali, desesperada. Mas quando ela ouve dizer que Jesus chegou, ela se levanta depressa e ela corre até Jesus. E ela se lança aos pés dele. O que é isso? É saber em quem você pode depositar a sua confiança. É saber em quem você pode confiar plenamente. Maria, mesmo sabendo que o irmão já estava morto, ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que a esperança dela estava em Jesus. E ela vai até os pés de Jesus, se prostra lá. A palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 126, Salmo 126, versículo 5,
Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Irmãos, a gente chora pelo caminho. Por onde nós andamos, às vezes o negócio não é fácil. Às vezes a luta é grande e nós choramos, mas nós continuamos caminhando, chorando e semeando. Nós seguimos caminhando, chorando e trabalhando, chorando e nos esforçando. Maria estava ali chorando, desesperada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela corre até ele, até onde ele está. Ela não ficou no canto falando: ó, tá vendo, Jesus chegou agora não adianta nada. Não quero nem falar com Jesus, não quero nem ver Jesus na minha frente. Não, ela corre até Jesus. Porque, irmãos, o nosso alvo tem que ser o Senhor, o nosso foco tem que ser Jesus. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, confiando que Deus nos dará a vitória. Nós precisamos continuar andando, caminhando, plantando, semeando, sabendo que Deus nos dará o resultado que nós estamos buscando. Nós precisamos seguir adiante, confiando nele em todo o tempo, confiando em Jesus acima de tudo. Irmãos, e nós precisamos correr para Jesus. Não é olhar, falar: hoje Jesus vai falar comigo, eu vou lá, quem sabe. Não, corra para Jesus. O que significa correr para Jesus? É você saber que nele está o socorro. É você saber que em Jesus está todo o seu suprimento. É você com sede saber que ele tem a água da vida para te dar. É você faminto saber que ele tem o pão da vida para entregar na sua mão. Irmãos, quem tem sede corre para beber água. Quem tem fome corre para comer alguma coisa. Se te é oferecido um prato de comida saboroso e você está morrendo de fome, você fala assim: eu já vou lá comer, daqui a pouco eu vou lá. E você fica devagar pelo caminho, você fica enrolando pelo meio do caminho, ou você vai correndo para comer um prato saboroso, quentinho, feito na hora para você. O que faz sentido, irmãos? Eu ficar esperando, enrolando pelo meio do caminho, ou eu correr até onde está aquilo que vai saciar minha fome, vai saciar minha sede? Jesus é o nosso socorro. Jesus é quem nos sacia, irmãos. Jesus é quem cuida de nós, então nós precisamos correr até Ele, fazer o que precisa ser feito, mas saber que dele vem todas as coisas. Abra ainda a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 12. João capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. A mesma Maria, a mesma irmã de Marta, irmã de Lázaro. Nesse terceiro encontro, neste novo momento, ela recebe Jesus na sua casa, ela conhecendo Jesus, sabendo quem Ele é, reconhecendo tudo o que Ele havia feito, e a palavra ainda destaca que Lázaro estava à mesa. Lázaro estava lá à mesa, já ressuscitado, vivo, e Maria se coloca aos pés de Jesus, abre aquele vaso de nardo, de óleo precioso, e derrama sobre os pés de Jesus, e a palavra ainda diz que com os cabelos dela, ela secava aquele óleo dos pés de Jesus.
Era costume, irmãos, quando um visitante chegava em casa, o menor dos servos, o menor da casa, o mais novo daquela casa, ele trazia ali uma bacia com água e um pano para poder lavar os pés daquele visitante, daquele convidado. Isso significava que aquela pessoa era bem-vinda ali. Então os pés dele eram lavados. Mas Maria, ela não pega água em uma toalha. Não. Ela pega todas as economias dela. Ela pega tudo aquilo que ela tinha de mais precioso, que era aquele nardo, e a palavra de Deus diz que ele era puro, valiosíssimo, e derrama aos pés de Jesus. Irmãos, um sacrifício ali foi feito. E por que Maria joga esse óleo puro nos pés de Jesus? Porque ela está declarando ali: Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Sem o Senhor eu não poderia ter nada. Sem o Senhor eu ainda estaria chorando a morte do meu irmão. Sem o Senhor a minha vida não teria sentido algum. Sem o Senhor, o que seria de mim? Mas ali ela derrama aquele óleo, e ela não vai pegar uma toalha, não. O sacrifício dela é completo. Ela ainda pega o cabelo dela, os cabelos, e passa nos pés de Jesus, se colocando ali de forma ainda mais inferior, se humilhando aos pés de Jesus, declarando que Ele era o Senhor da sua vida, o mestre daquela casa. Só que a palavra diz que todo aquele ambiente, todo aquele lugar ficou cheirando aquele nardo, aquele óleo. Você recebeu uma unção sobre a sua mão? Você está sentindo o cheiro da unção aí? Aquela casa toda ficou cheia daquele óleo. Aquela casa toda ficou repleta daquele cheiro delicioso. E alguns ali diziam que poderia ter sido vendido aquele óleo e o dinheiro ter sido entregue aos pobres. Mas ali quem falou aquilo ainda foi repreendido, porque Maria estava reconhecendo, estava sendo generosa, estava demonstrando gratidão e exaltando Jesus. Exaltando Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos novamente, capítulo 145, bem no finalzinho de Salmos. Diz assim no versículo 1: Eu te exaltarei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Você pode por um momento fechar os teus olhos e falar: Senhor, eu te engrandeço, eu exalto o teu nome, porque o Senhor até aqui tem me ajudado, tudo o Senhor fez na minha vida. Adore ao Senhor, fala: Senhor, obrigado pelos teus feitos, obrigado, Senhor, pela tua salvação, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Aleluia. Maria exalta ao Senhor. Maria exalta Jesus naquele lugar. Maria se coloca aos pés dele e engrandece Jesus. Engrandece a Jesus. Irmãos, o título dessa mensagem é posicionamento. Posicionar é colocar algo em determinado lugar, em determinada posição. Eu pego isso e eu posiciono, eu coloco num devido lugar. Posicionar-se é colocar-se em determinada posição. Posicionar-se é colocar-se em determinado lugar. Fala assim: posicionar-se é colocar-se em determinada posição. Você precisa olhar para frente e falar assim: hoje eu não estou como eu queria estar, mas eu vou chegar lá.
Hoje eu não estou como eu sonhei estar nesse momento da minha vida. Mas o tempo é de Deus, foi pregado hoje cedo. O tempo é do Senhor, e eu chegarei lá. Eu chegarei lá. Talvez você não esteja ainda na posição que você queria estar, no patamar que você queria estar, no melhor momento da vida que você sonhou estar vivendo. Mas você precisa se ver lá. Você precisa se enxergar lá. Você precisa se ver vitorioso. Você precisa se posicionar. E se posicionar é você falar: eu vou me preparar para assumir determinada posição. Eu vou me preparar para poder estar em determinado lugar. E quando a oportunidade surgir, eu já estarei preparado. E como é que você vai se preparar? Correndo atrás. E não é correndo atrás do prejuízo não, irmãos. Tem que correr atrás do lucro, atrás do ganho. É atrás disso que tem que correr. E você precisa visualizar algo. Irmãos, quando um avião ele é construído para ficar andando no chão, ou ele é construído para voar? É construído para voar, não é? Mas enquanto ele não voa, ele deixa de ser avião, ou ele não se tornou avião ainda? Ou ele já é um avião? Mas ele não voou ainda. Nem no primeiro teste ele voou ainda. Ele já é avião? Ué, então por que você ainda não voou? Você é avião? Mas você deixou de ser avião porque você ainda não decolou? Você é avião. Você não deixou de ser avião porque você não decolou. Mas o avião foi feito para voar nas alturas. Você foi feito para voar alto. Você só ainda não decolou. Ainda não chegou o momento que você foi colocado na pista para você poder tomar velocidade e voar alto. Mas você foi construído como um avião. Você precisa assumir esse papel. Você precisa assumir esse lugar, essa posição. Você precisa assumir isso na sua vida e se enxergar da maneira que você foi criado. E você não foi criado para ficar rastejando. Você não foi feito para andar comendo pó. A palavra de Deus diz que você não foi feito para ser cauda, mas você foi feito para ser cabeça. O Senhor te fez para você ser vitorioso. Você precisa se posicionar. Você precisa saber se posicionar. E como é que eu aprendo a me posicionar? Nós precisamos entender quais são as maiores posições. Nós precisamos entender quais são os maiores lugares. E nós entendermos como é que pessoas chegam lá. E como é que eu vejo isso? Como é que eu aprendo isso? A palavra de Deus tem a resposta. Evangelho de Marcos. Abra lá. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Diz assim, versículo 43 em diante. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquele que quiser ser colocado nas alturas, precisa se colocar por baixo, precisa servir. Aquele que quer atingir os mais altos patamares, precisa se tornar o maior servo. Pastor, como é isso? Você quer ser levantado? Você quer ser exaltado? Você quer crescer na vida? Sirva. Tem um monte de gente querendo um monte de coisa por aí, mas ninguém está disposto a servir. Mas aqueles que servem, esses crescem.
Aqueles que servem, esses vão ao alto. Aqueles que servem estão sendo colocados nas maiores alturas. Maria recebeu tudo que de melhor Jesus tinha para entregar. Maria recebeu tudo aquilo que ela desejava receber de Jesus. Mas em todos os momentos que ela se encontrava com Jesus, onde ela estava? Aos pés de Jesus. Onde Maria estava? Aos pés do Senhor. Ela se colocava aos pés dele. Você quer crescer na vida? Se coloque aos pés de Jesus. Você quer crescer na sua casa, na sua família? Você quer crescer nos negócios, no trabalho? Se coloque aos pés de Jesus. Porque não é você que vai se exaltar. Não é pela sua mente, pela força do seu braço, pelo seu muito conhecer. E você tem que buscar tudo isso. Mas é o Senhor que te exaltará. O Senhor te levantará, o Senhor dará a vitória, o Senhor entregará nas suas mãos a conquista que você tanto almeja, mas você precisa estar aos pés de Jesus. Aquele que serve, serve. Quem não serve, não serve, irmãos. Um dia, alguém disse assim que ela ouviu de uma pessoa que ela não servia nem para lavar banheiro. Eu falei, sabe, irmãos, falei para essa pessoa, falei, no meu conceito e no conceito de Jesus, quem não serve para nada. Quem não está disposto a mastigar pedra quando precisa, não vai sentar na mesa para comer filé mignon. Quem não está disposto a carregar o peso junto, a dividir o peso, a dividir o fardo, a se esforçar junto, no momento em que estiver no manancial, no melhor, não vai estar assentado à mesa. Então você precisa se esforçar, você precisa servir com alegria. E o patamar mais alto que você vai alcançar na sua vida é ser chamado de servo do Senhor. Porque Jesus declarou em sua palavra, aqueles que serviam a Ele, Ele disse, vocês não são mais servos, mas agora eu os reconheço como meus amigos. E quem é amigo de Jesus, ocupa o trono ao lado dele. Quem é amigo de Jesus, ocupa os maiores patamares. Mas para isso, ninguém começa grande, irmãos. Nada começou grande, tudo começa pequeno. Você nasceu pequeno, e é desse tamanho hoje. Tudo começou pequeno, irmãos. Então, comece onde precisa começar. Comece por baixo, e você vai ver que o Senhor te exaltará.